Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito e amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por este dia do Senhor. Estamos aqui reunidos, aqui em Salvador, chuva, muita chuva, graças a Deus. Esperamos que nós recebamos também chuva de bênção. E vamos então, pela graça e misericórdia do Senhor, nesse dia, trazer aqui hoje, especialmente, a exposição da palavra de Deus com relação ao que nós chamamos de Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu ao longo da história muitos ataques. Então eu vou dar uma introdução histórica do que nós chamamos 5 pontos do calvinismo, que nada mais é do que o Evangelho, como dizia o grande pregador Spurgeon. Mas antes vamos orar e pedir que Deus nos abençoe em tudo o que vamos fazer, especialmente ao abrirmos a sua palavra para trazermos aquilo que ela tem para nós hoje. Senhor, humildemente buscamos a tua face e buscamos em nome do Senhor Jesus a graça especial que o Senhor tem para os pregadores, graça especial que o Senhor tem para derramar no culto público, naqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, aquela manifestação de Espírito e poder maravilhosa, indispensável, para que, Senhor, a tua palavra seja pregada com fidelidade, com autoridade, no poder do Espírito Santo, e também seja recebida com corações arados, preparados pelo teu Espírito Santo, e assim a semente germine e possa progredir, crescer e frutificar 100 por 1 para a glória do teu nome. Senhor, faz isso, glorifica o teu nome, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo em tudo que vamos falar, ó Deus, aqui, e firma a tua igreja, Senhor Deus, na sã doutrina, para que ela não vacile, nem lhe resvale o pé para a direita ou para a esquerda, mas fique firme na fé, na sã doutrina, naquilo que o Senhor tem revelado para nós, especialmente com relação à salvação, o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja proclamado e seja afirmado sempre até a volta do Senhor. Pedimos com perdão dos nossos pecados isto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a fé evangélica, a fé verdadeira, o Evangelho da graça, a sã doutrina, vem sendo atacada ao longo da história da igreja em muitos anos, desde que os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, vieram distorções. Satanás, o inimigo do Evangelho, o inimigo das coisas de Deus, tem levantado e levanta sempre falsos profetas, pessoas que vêm e ensinam e pregam coisas que não estão de acordo com a revelação do Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. Isso é muito triste, mas a gente vê o apóstolo Paulo se assusta porque havia pregado em Gálatas o Evangelho da graça, e de repente, depois que se afasta, ele então tem notícias de que aqueles irmãos se afastaram do Evangelho da graça para outro Evangelho, que era centrado no homem e nas suas obras da lei para a salvação, e então ele escreve a carta aos Gálatas para acabar com isso. Então sempre foi assim.
Logo no princípio, no ano 325, nós tivemos que ter um concílio chamado Concílio de Nicéia para resolver problemas ali naquele instante com relação ao que foi chamado de arianismo. O que era arianismo? Era um tal de Ario que estava ensinando que não existia a Trindade, negava a divindade de Cristo. E então Deus levantou, sob a orientação do rei Constantino, este concílio. E levantou um homem lá de Deus que enfrentou a oposição para afirmar a verdade de Deus conforme ela é em Cristo Jesus. O nome dele era Atanásio. Depois tivemos outro concílio, Constantinopla, mais um pouco para frente, 400 e pouco, 426. Então, ali foram tratados outros problemas com relação às duas naturezas de Cristo, coisas importantes, necessárias, que estavam se desviando. Deus levantou, então, mais para frente, no século V, um homem chamado Agostinho. Um homem levantado por Deus, e que examinou as Escrituras e estabeleceu a sã doutrina do Evangelho. E, especialmente, Deus usou contra um homem chamado Pelágio. Este homem, levantado pelo maligno, negava o pecado original. Ele entendia que cada homem nascia como Adão, livre, inocente, e com toda a habilidade de tomar as decisões certas ou erradas, como Adão, mas que era da livre vontade dele, com toda a capacidade. Então, essa doutrina pelagiana contrariava as Escrituras, que mostra que não, em absoluto, os homens agora nascem corrompidos. Em pecado me concebeu minha mãe, diz a palavra de Deus no Salmo, e por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então Deus levantou Agostinho para pregar, ensinar a respeito da depravação total, da eleição incondicional de Deus, da graça irresistível quando Deus opera na vida dos pecadores, através de uma conquista amorosa, e da perseverança dos santos. Então Agostinho, no século V, já afirmava estas verdades maravilhosas. Mas, novamente, nesse período, até a Reforma, novamente a igreja se desviou. Os franceses, especialmente, estabeleceram um tipo de doutrina de meio termo entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Então inventaram a doutrina católica, que até hoje é sustentada, que é um absurdo, contrário à palavra de Deus. Vou explicar. Os católicos ensinam que quando a pessoa é batizada, há um poder especial no batismo, um poder especial, que faz com que uma graça seja infundida no coração da pessoa, chamada graça infusa, pelo poder do sacramento. O sacerdote, quando faz o batismo, imediatamente essa graça vai lá para dentro, na alma e no coração do que agora é cristão. E ele, então, tem capacidade, agora, de fazer obras meritórias para, somados com aquilo que Cristo fez, ele chegar ao céu, fazendo obras, caridade e tal. Então, é uma doutrina que 50% homem, 50% Deus, junta e assim a pessoa vai para o céu. Se não conseguir aqui durante a terra, não se preocupe. Você vai para o purgatório e vai ficar lá no fogo
no purgatório, purgando o resto dos pecados que você não conseguiu aqui com suas obras. E então, você fica lá, gente vai rezar por você, vai fazer obras por você, para que então, no final, você vá para o paraíso, saia do purgatório depois de milhares de anos. Olha que absurdo, a Bíblia jamais ensinou isso, de forma alguma. Foi pela graça de Deus, então, que a reforma aconteceu. Deus levantou homens como Lutero, Zwinglio, Calvino e outros reformadores que, estudando a palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, descobriram que isso estava totalmente errado e era contrário ao ensino das Escrituras, e todos voltaram à verdade do Evangelho da Graça, dizendo: não, o certo é pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós, é dom de Deus. No domingo passado, nós pregamos aqui a respeito dos solas, né, que a reforma estabeleceu. Sola fide, somente pela fé; sola gratia, somente pela graça; sola escritura, somente pela escritura; solus Christo, somente Cristo; e soli Deo, glória, tudo para a glória de Deus. Esses são os corolários da reforma. Então, nós temos que dar graças a Deus, porque são intervenções graciosas e poderosas de Deus para tirar sua igreja do erro e trazê-la de volta para o eixo certo das Escrituras Sagradas. E foi isso que fizeram os reformadores. Mas hoje eu quero falar, porque no domingo passado nós estávamos celebrando 31 de outubro, quer dizer, no retrasado, né? 31 de outubro, o aniversário da Reforma Protestante. Mas ontem aconteceu o aniversário de um concílio, de um sínodo, que aconteceu na Holanda e que foi da maior importância, chamado Sínodo de Dort. 403 anos. A reforma foi 503, o sínodo é 403. Então eu quero falar sobre esse sínodo hoje aqui e o que eles decidiram. E não se preocupe que não vai ser só história, nós vamos abrir a palavra de Deus. Mas antes eu quero ainda afirmar bem isto. Isto aconteceu na Holanda. A esta altura, 100 anos depois da reforma, então várias coisas aconteceram na Holanda. Pela misericórdia de Deus, a reforma chegou lá na Holanda. No ano, por exemplo, de 1561, lá chegou um indivíduo chamado, um homem de Deus chamado Guido de Bré. Esse Guido de Bré, ele, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu a Confissão Belga, assim chamada. Uma confissão maravilhosa, bem firme, bem bíblica, bem reformada, do Evangelho da Graça, segura. Isto foi uma bênção para a Holanda. Esses fundamentos, esses escritos, essas confissões, são maravilhosas e foram de grande importância. 1561. Mais para frente, 1563, foram elaborados o que é chamado Catecismo de Heidelberg, por Zacarias Ursinos e Gaspar Oliviano. Eram alemães, eles escreveram esse catecismo maravilhoso. Não se importe com a palavra catecismo, não. Eu sei que nós vivemos num contexto bem católico e os católicos usam o catecismo, né? Então parece que os protestantes não devem usar o catecismo. Não, os protestantes foram os primeiros a usar os catecismos. Catecismos vem de catequese, que significa perguntas e respostas, que é um método fácil de ensinar a doutrina.
Então, o Catecismo de Heidelberg é maravilhoso. Ele é distribuído de domingos. Então, domingos 23, domingos 24, 25, e cada domingo é uma lição extraordinária e maravilhosa da fé reformada. Mas aconteceu que a Holanda estava saindo de uma guerra com a Espanha. A Espanha era católica, ainda hoje é. Embora tivessem já muitas igrejas calvinistas nessa época, por influência de Calvino, 30% da população, igrejas enormes, grandes, firmes, reformadas. Mas os reis católicos, você conhece a história, dominaram a Holanda e foi uma guerra muito grande. Isso trouxe dificuldades. Mas o mais importante é que, infelizmente, mais uma vez, Satanás traz das profundezas do inferno e ressuscita uma heresia para atingir a igreja, o Evangelho, o Reino de Cristo. E o homem que ele usou para isso chamava-se Jacobus Arminius. Quem era Jacobus Arminius? Ele nasceu em 1560 e morreu em 1609. Ele era um pastor. Ele estudou, inclusive, lá na academia de João Calvino com Teodoro Beza. Mas, infelizmente, se desviou na sua mentalidade. Geralmente é assim. Pessoas que se envolvem com outras filosofias, outras coisas, vai se desviando da verdade de Deus. E ele se tornou um intelectual, foi convidado para lecionar na Universidade de Leiden, lá na Holanda, e então suas ideias começaram a ser divulgadas. E ele criticava o calvinismo, criticava a proposta da soberania de Deus na salvação, criticava o que é chamado de predestinação, eleição. E foram divulgadas agora, com essa posição de professor, foram divulgadas as ideias, embora ele tivesse objeção séria, importante, na própria universidade, por um adversário que se chamava Francisco Gamaro. Esse Francisco Gamaro era um homem sério, de Deus, bíblico, enfrentou Jacobus Arminius. Ele morreu em 1609, mas a essa altura já estava espalhada essa heresia, porque heresia sim, é como um rastilho de fogo que vai... A verdade é uma dificuldade para entrar na cabeça das pessoas, mas a mentira, né, a heresia, rapidamente se espalha. Então, a Holanda, a essa altura, já estava dividida. Ele tinha feito muitos discípulos. E foi assim que esses discípulos resolveram enfrentar o que havia já se estabelecido através da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, e formularam um documento chamado Remonstrância, ou Remonstrância. Nesse documento, eles estabeleceram 5 pontos para criticar o que nós chamamos de Evangelho da Graça, conforme a Palavra de Deus ensina. Então, quais eram os 5 pontos? Primeiro ponto: a eleição não é incondicional. A eleição é condicional. Depende de Deus ver se você vai aceitar ou não, aí ele elege. Segundo, a depravação, a ruína do pecado não foi total. O homem ficou com uma parte evolutiva, a sua vontade, intocável e absolutamente livre, de modo que ele tem livre-arbítrio e escolhe ou não seguir a Cristo como quiser. Terceiro, a morte de Cristo foi uma morte representativa pela humanidade inteira e
as pessoas é que decidem se vão querer a morte de Cristo para sua vida ou não. Quer dizer, Deus não pode fazer nada, fez já, enviou seu filho que morreu na cruz, agora é você quem aperta o botão ou não. Então, a morte de Cristo é assim, definida e para todos, indistintamente. E quarto ponto, o Espírito Santo vai fazer a obra, mas pode perder viagem. Você pode resistir e ele então não vai poder fazer nada. A sua vontade é superior. Se você diz não, ele bota a viola no saco e volta, vai embora. Esse é o quarto ponto. E o quinto, sério, as pessoas podem se converter, nascer de novo, serem crentes e perder a salvação. Pronto. Isso basta virar as costas e perder a salvação. Está nas suas mãos. Segurar a salvação ou jogar fora a salvação. 5 pontos num documento chamado Remonstrância. Olha, preste atenção que isso está por aí. Não pense você que isso ficou lá atrás. Esse documento está aí e é crido e proclamado por gente boa. Então, o parlamento da Holanda resolveu convocar um sínodo na cidade de Dort para tratar desse assunto especificamente. E eles então se reuniram, homens de profundo conhecimento teológico. Nós tivemos esse sínodo de 13 de novembro, por isso que foi ontem o aniversário, de 1618, até 29 de maio de 619. Foram 180 sessões, 58 pastores e presbíteros, 5 teólogos. Também compareceram 28 teólogos puritanos que vieram da Inglaterra, do tempo do King James, do Tiago VI. Ele mesmo incentivou para que eles fossem. Também da Escócia vieram teólogos, da Alemanha, Suíça, até de Genebra. Foi um concílio realmente maravilhoso. E esses indivíduos, discípulos de Armínio, compareceram também. Então, o concílio se reuniu. Os discípulos de Armínio não ficaram, foi só no começo, porque eles não tinham argumentos para responder às perguntas que eram feitas pelos teólogos, para mostrar na Bíblia aquilo que eles proclamavam, e eles ficavam nervosos e começaram a fazer arruaça. É assim, né? É assim. A gente não percebe muito bem partido aqui político aqui no nosso país que não tem argumento e faz arruaça. A mesma coisa. E eles então foram expulsos. E os demais teólogos então continuaram e eles trataram dos 5 pontos com 59 artigos muito bem confeccionados e com fundamentação bíblica para cada um desses artigos e com refutações também, respondendo a refutações. Vale a pena você ler os artigos do Sínodo de Dort. Na internet você bota Sínodo de Dort, né? E você vai ter lá os artigos, é uma coisa maravilhosa. Ou quem sabe a Confissão Belga, bote lá, que coisa linda, pastoral, tão maravilhosa a Confissão Belga, ou o Catecismo de Heidelberg. Esses são chamados as 3 unidades de doutrina que são a base da doutrina da Igreja reformada no Brasil e no exterior. Esse foi um documento bíblico
e que trouxe unidade doutrinária de volta para a Holanda, que estava dividida doutrinariamente. Eu digo isso porque nós, presbiterianos, temos também nossos símbolos de fé, a confissão de fé e tudo, que são um lastro maravilhoso doutrinário e que também servem, esses documentos, como instrumentos de unidade. Hoje nós temos a igreja presbiteriana desfacelada, dividida, infelizmente, porque abandonaram o documento de unidade. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que não haverá unidade a não ser na doutrina. Então, se nós queremos unidade, temos que ir de volta à doutrina. Bom, a doutrina do sino de Dort está dentro dos nossos símbolos de fé, da Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo, que foram confeccionados bem depois, em 1643. Então, eles já conheciam o sino de Dort, a Confissão Belga, o Catecismo, eles já conheciam, e isso aí certamente serviu de base para que fossem feitas as Confissão de Fé e Catecismo Maior, Breve Catecismo. Agora vamos abrir a Palavra de Deus e ver o que foi que eles encontraram nessas Escrituras para afirmar bem os 5 pontos, que são chamados 5 pontos do calvinismo, mas que na verdade é o Evangelho da Graça. Primeiro ponto: depravação total. Então eu quero convidar você para abrir a Palavra de Deus comigo e vamos ver depravação total. O que quer dizer depravação total? Depravação total significa o seguinte: qual foi a extensão do pecado de Adão nele e em toda a sua posteridade? Até onde foi o dano do pecado? Por exemplo, se você tem um radinho de pilha, está ouvindo o radinho de pilha, aí vai para o radinho de pilha. Você não sabe se é o jeito de ver que as pilhas estão lá, mas não está. Aí você vai no técnico. Ele vai dizer duas coisas para você. Ah, bobagem, aqui um fiozinho, olha aqui, pronto. Quanto é nada, pode levar. E aí você volta, funcionou. Ou ele vai dizer, rapaz, o curto-circuito foi generalizado, joga no lixo, isso não tem mais jeito. Então, qual dos dois nós podemos dizer que representa o dano do pecado de Adão? Parcial? Dá para consertar? Ou não tem mais jeito? Joga no lixo. Eu digo para você, a Bíblia ensina que o dano do pecado de Adão, em mim, em você, em toda a raça humana, foi absolutamente total. O homem não presta mais. Não tem qualquer possibilidade de conserto. Geralmente, o técnico fala assim, agora só outro. Só outro. Pois é, eu digo, Deus diz agora só outro. E é exatamente isso. Nós vamos ver que regeneração significa isso. Um novo homem. Porque o primeiro não presta. Não tem conserto. Então vamos começar com Romanos capítulo 3. Veja aqui, você, que nesse texto nós temos o que é chamado de radiografia do dano, da miséria do pecado e a sua extensão e o que ele causou. Romanos 3, vou começar no verso 10. Romanos 3,10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Acabou. Não tem ninguém. Todos se extraviaram. E se fizeram inúteis, imprestáveis, não servem mais. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não funciona mais. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é radiografia, é isso aí, a extensão do pecado. O dano foi generalizado. É por isso que Isaías diz, todos nós somos como o imundo. E as nossas obras de justiça, trapos de imundície, não servem. Totalmente contaminados. Os homens, portanto, são assim imprestáveis. E a vontade? A vontade do homem é escrava do pecado. Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, a vontade do homem é escrava. Talvez você diga assim, mas eu vejo homens que não são crentes e que fazem coisas boas. Eles até evitam chafurdar-se na lama do pecado, nessas coisas. Só falta ser crente. Já ouviu falar a expressão, né? Gente, assim, que coisa, um homem bom. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Até a bondade que os homens fazem, ímpios, fazem, eles fazem pela misericórdia de Deus, pela graça chamada comum. É Deus quem controla e não deixa que os homens sejam tomados pelas suas misérias que estão dentro deles e paixões, para se desencaminharem de uma forma terrível. Alguns sim, mas não todos. Deus segura. Mas isso não muda nada. Eles têm a aparência de bondade, fazem alguma bondade, mas o coração está cheio de podridão e de miséria. E toda a bondade que eles fazem é contaminada. Por isso que é chamado de trapo de imundície suas obras. Porque estão contaminadas com o pecado. Então, não adianta nada. Essa bondade não serve de nada. Não pode salvá-lo. Não pode, de forma alguma, resolver o problema que está lá dentro. A podridão que está dentro do seu coração. Olha, veja Marcos, no capítulo de número 7, a partir do verso 20, veja o que Jesus fala. Jesus vê o coração, e vê o que ele diz. Marcos, capítulo 7, versículo 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso. Assim considerou ele por todos os alimentos. É o verso 20 que eu quero. E dizia, 20 em diante, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vejam, ele não está dizendo de dentro do coração de alguns homens. Não, ele diz de dentro do coração dos homens. É uma expressão genérica, homem e mulher, criança, ninguém escapa. É o gênero humano que tem dentro do coração, que Jesus vê e sabe, é isso aqui que eu acabei de dizer. Maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. E veja, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, não tem escapatória.
Você pode até dizer, mas uma criança, adultério, prostituição no coração de uma criança, de um bebê? Sim, está lá dentro. Está lá dentro essa miséria toda, que é chamada de estutícia, que está no coração da criança. No Salmo 58, verso 3, falam que os ímpios, é assim que eles nascem e já se desencaminham. Olha, o verso 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. É aí que a miséria toda é transferida. Né? O pecado de Adão na concepção. Por isso o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem já se desencaminham, proferindo mentiras. Criança, bebê, lilica, pequenininha, pecado no coração, está lá dentro. E todos estão assim contaminados, filhos de Adão, descendentes de Adão, ninguém escapa, não é? É assim. Infelizmente, foi essa miséria que nós herdamos, que está dentro de nós. Aí vem, o que significa então essa depravação total? Significa que o homem não tem condições de, por si mesmo, se voltar para Deus. É isso que quer dizer. Quer dizer que o homem, nesta condição, não pode, por exemplo, ter entendimento do Evangelho. A sua mente está corrompida e ele não consegue entender nada do Evangelho. É por isso que, então, é dito que se Deus não fizer uma obra no coração, dele mesmo, jamais ele buscará Deus. Veja que nós lemos, não há quem busque a Deus. Nenhum só. Então, quem tem que buscar é Deus. É Deus. Você veja, por exemplo, se nós abrirmos aqui, não quero demorar muito nessa ponto, porque nós temos outros pela frente, mas 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 2,14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não pode entender. Não pode. O pecado obliterou e não pode entender. Elas são coisas espirituais, ele é natural, não tem condição de entender. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, qual é a condição do homem, ou a extensão do pecado de Adão que nós recebemos por herança? Depravação total, mortos espiritualmente, sem qualquer condição de buscar a Deus. Aí eu sei, muita gente pergunta, então por que Deus, Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho? Por que João Batista disse, arrependei-vos? Os apóstolos também. Por que Jesus diz, vinde a mim? É verdade. Ele diz, porque o chamado tem que ser feito a todos. E a vivificação que Deus faz, a conversão, a mudança que Deus faz, a regeneração que o Espírito Santo faz, é através do chamado, é através da pregação. Por isso tem que ser feito a todos. A José Falene diz, sabe o que é o Evangelho? Vai lá para o cemitério e diz, arrependei-vos. É uma coisa, todo morto. Não tem qualquer condição. É isso. Porque eles não podem, mas Deus pode. Então, é Deus quem dá arrependimento. É Deus quem dá fé.
É Deus quem vivifica o morto. Jesus diz, vinde a mim. Mas também diz, ó, ninguém pode vir a mim, se do Pai isto não lhe for concedido. Sendo assim, então nós vemos que é uma ação agora, única esperança, é uma ação externa de Deus. E que vai acontecer segundo o seu propósito eterno, que nós chamamos de eleição incondicional. Aliás, nós não, a Bíblia e os que do Sínodo de Dort descobriram na Bíblia. Se é esta condição, então nós vamos entender que Deus é quem toma a decisão, é Deus quem salva. Está nas mãos dele a salvação, como diz Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. E eles então, examinando a Escritura, descobriram que Deus já decidiu isso na eternidade. Vamos abrir em Efésios, no capítulo de número 1, se você quiser conferir. Efésios, capítulo de número 1. Veja, nós temos aqui nessa carta maravilhosa este ensino. No capítulo 1, a partir do verso 3, diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, ou da glória da sua graça. E no verso 11, para ir mais rápido, nele Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, os lá do Sínodo de Dort descobriram na palavra de Deus que a eleição ou predestinação é aquilo que Deus determinou para a salvação destes eleitos através de Cristo Jesus. Então, é como se tivesse havido, e houve mesmo, um conselho na eternidade, chamado Conselho de Redenção, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo determinaram todas as coisas. Por isso, nós temos um capítulo na nossa confissão chamado dos decretos de Deus, em que Deus, então, decretou tudo, inclusive criar cada pessoa que iria existir na face da terra, né? E estabelecer o tempo e o lugar onde haviam de morar e de existir, a fim de que o Evangelho de Cristo alcançasse essas pessoas. É tão maravilhoso isso. Então você veja, por exemplo, vocês que estão me ouvindo aqui na igreja e aí pela internet, onde você estiver, pense numa coisa preciosa. Talvez você esteja agora pensando, será que eu sou um eleito? Será que eu estou incluso aí nesses que o Pai, na eternidade, quis escolher para salvar e enviou Cristo para fazer a obra em meu favor? Será que eu sou? Bom, deixa eu dizer uma coisa. O primeiro sinal de que é bem possível que você seja eleito é que você nasceu no Brasil e nesta época em que o Evangelho está sendo pregado, né? Porque houve índios que moravam aqui antes que chegassem os primeiros, que até antes dos portugueses, houve
houve exploradores que estiveram aqui. Não sabemos muito deles, do que pregaram, do que falaram, do que criam. Mas a verdade é que, logo depois do descobrimento, em 1555, por exemplo, os franceses vieram, a chamada invasão, mas por causa do Tratado de Tordesilhas, eles achavam que tinham o direito de tomar posse aqui. Eles foram lá para Guanabara. E então, Grignon, com um grupo, foram estabelecer a França Antártica lá. Muitos eram crentes. E ele ainda mandou, escreveu uma carta para Calvino mandar pastores. E 3 vieram. E o que se estabeleceu foi uma colônia ali em que o evangelho começou a ser pregado. Eles fizeram um acordo com os tamoios, os índios, e houve pregação do evangelho entre os tamoios. Coisa interessante. Então começou-se a primeira vez a pregar o evangelho. Mas antes era índio nascendo, morrendo, sem nada de evangelho. Então não eram eleitos. Deus fez com que os não eleitos ali nascessem exatamente em épocas que não iriam mesmo ouvir o evangelho. Isso é graça, isso é misericórdia, porque pior é nascer no tempo em que se ouve o evangelho e você não quer saber do evangelho. Aí o juízo vai ser pior. Mas você está aqui, você está ouvindo o evangelho. Isto é uma graça, isto é maravilhoso. Mas Deus elegeu cada um antes, na eternidade, que ele quis escolher para salvar, e os espalhou durante a história nos lugares certos, seus eleitos para ouvir o evangelho, e ouvirão. Então, é a eleição incondicional. Deixa mais um texto, 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim, vou ler o verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, como negar a eleição? Como negar a predestinação santa e gloriosa de Deus? E veja, é incondicional. Porque quando é dito que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, isso não quer dizer que Deus estava prevendo quem ia aceitar. Porque se for assim, então Deus escolheu você por causa da sua obra de aceitar. Então a salvação é pela obra. Mas não é. A presciência de Deus é porque o Senhor realmente é onisciente. E então não há nada escondido para ele. Ele então predestinou por determinação e graça. E diz a palavra de Deus que é para a glória da sua graça que ele nos escolheu. E a explicação é beneplácito de sua vontade. Acabou. Deus quis. Agora, por quê? Porque ele me escolheu, pecador, como eu, igual a qualquer pecador, eu não sei. Mas a Bíblia diz que graça. Eu tenho que louvar e dar graça ao Senhor. E você também. Eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. É uma coisa, claro, lógica. Veja que essa é uma corrente de ouro, né? Se o homem não pode, de forma nenhuma, se converter. Então é Deus quem converte, quem faz a obra, elege, predestina e converte, né? Faz a obra. Então, a obra
completa, realizada por Cristo Jesus, não é pelo mundo todo, no sentido de cada pessoa indistintamente. A obra de Cristo é em favor desses eleitos que o Pai escolheu. Claro. Como é que Cristo ia sofrer, derramar seu sangue por aqueles que iriam rejeitar mesmo e nunca iriam querer saber de forma alguma? Quer dizer que ele derramou gotas de sangue para nada, pensando que se ele morreu por todos, então ele derramou sangue para nada, para muita gente. Não! Nenhuma gota do sangue de Cristo foi em vão. Foi derramada certa, em favor desses eleitos. Cristo não representou a humanidade lá na cruz. Não. Cristo substituiu pecadores lá na cruz. De toda a humanidade. Pecadores eleitos, amados pelo Pai, desde a eternidade. Pecadores que o Pai nomeou e escreveu num livro o nome de cada um. E deu ao Filho, na eternidade, que recebeu, decorou o nome, amou cada um daqueles nomes. Os nomes que o Pai amou, Filho amou. E conheceu perfeitamente, e quando esteve aqui, lembrou-se de cada um desses nomes, sabia que era em favor deles, que ele estava aqui como homem, e Deus que era. E na cruz, eu creio, entre gemidos, pronunciou o meu nome e o seu. Se você é um anjo de Deus. Já pensou? Você diz, não é possível. Ele morreu há 2000 anos atrás. Ele vai me conhecer. Ele ia se lembrar de que ele nem existia. Lembre-se, por isso ele tinha que ser Deus. Como Deus, ele sabia seu nome. Ele trouxe seu nome da eternidade no seu coração. Veja o que diz, por exemplo, o Apocalipse. Perceba que não é blá blá blá, não é conversa. Nós estamos aqui com as Escrituras na mão para provar o que estamos dizendo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: e adorá-la-ão, falando da besta, vão adorar a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Veja, os que não tiverem seu nome, não têm seu nome escrito no livro, vão adorar a besta. Escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E para ficar bem claro que esses nomes foram escritos lá desde a fundação do mundo, veja o capítulo 17, versículo 8. Diz assim: a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e olha, presta atenção, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Veja, escritos quando? Lá, desde a fundação do mundo, esses nomes foram escritos. Se admirarão vendo a besta, que não é, que aparecerá. Veja, eu quando era arminiano, quando eu seguia Jacobus Armínios, e pregava o Evangelho, eu fazia apelo para as pessoas virem à frente, e fazia como os seguidores de Armínio. Orava, Senhor, escreve o nome desses que estão aqui no livro da vida. Certo? Errado. Como? Vai escrever agora? Não. Eles, se vieram a Cristo, de verdade, vieram porque o nome estava escrito na eternidade já. Ao contrário. Então, deixa com o entendimento errado. Os nomes estão escritos no livro da vida. Livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo também. Cristo morreu lá, na eternidade. Esse fato foi estabelecido
Porque na eternidade não tem cronos, não tem hora nem tempo. É ali, Cristo morreu, o sangue dele foi conhecido ali, na eternidade. Mas veja, será que Jesus tinha em mente esses que o Pai escolheu, escreveu no livro e deu para ele lá na eternidade? Será que ele está aqui, realizando seu ministério, consciente de que tinha que cumprir isso? Veja João capítulo 6, preste atenção e veja, Evangelho de João, capítulo 6, eu tenho muitos outros textos, mas eu não tenho tempo, eu vou ler somente este aqui, do capítulo 6. Veja, diz assim, capítulo 6, versículo 37, começa assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de nenhum modo o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E a vontade do meu Pai é que todo aquele homem que vir o Filho, crer, tenha a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Veja, Jesus não está falando só dos discípulos, ele está falando dos eleitos. A vontade do meu Pai é que não perca nenhum dos que me deu lá na eternidade. O livro com o nome de todos eles. Veja o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, se for só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Não é só os discípulos. São todos que vão crer nele. Todos os eleitos. Esses virão a ele. E ele ressuscitará no último dia. Ele tinha plena consciência de que estava fazendo a vontade do Pai. A tarefa que recebeu lá na eternidade, de ser o Redentor dos eleitos. E era por eles, somente por eles, que ele haveria de morrer. Se você, aqui no capítulo 10 de João, está bem claro, ele diz assim, verso de número 10, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não são todos, mas as suas ovelhas. Ele vai morrer por elas. E elas conhecem bem, né? Veja logo no início, em verdade vos digo, quem não entra pela porta da aprisco das ovelhas, sobe por outra parte, ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isso o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, ele tem decor na mente, o nome delas que está escrito no livro. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E diz, é por elas que eu dou a minha vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E ele, para deixar bem claro, não é só judeu, não. Tem ovelha no mundo inteiro, eu tenho ovelha. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Para mostrar que a morte de Cristo foi especificamente pelas ovelhas ou por sua igreja, nós temos o texto de Efésios, capítulo 5, versículo de número 25, que deixa bem claro: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou
por ela. Deus se entregou por todos indistintamente? Não, Deus se entregou por ela, por sua igreja. Mais um texto que está em Isaías 53, que é muito conhecido, o texto que fala do servo sofredor, de sofrimento de Cristo. No final, no capítulo 11, diz assim, eu vou ler o 10. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, moer Cristo, fazendo-o enfermar, lá na cruz. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, consequência do seu trabalho, a igreja resgatada. Prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Cristo, com seu conhecimento, justificará a muitos, não todos, porque as iniquidades deles, destes muitos, levará sobre si. Está muito claro que a obra de Cristo é específica, limitada, em favor dos eleitos de Deus. Então, estamos aqui com o terceiro ponto. Quarto ponto é a chamada eficaz. Quer dizer, a estes que Deus elegeu e por quem Cristo morreu, Deus vai chamar no tempo devido, na hora dele, marcada no seu calendário. Ele vai chamar. Às vezes a pessoa vem várias vezes na igreja, várias vezes e tal, e não vai chamar, né? Continua lá com sua vidinha e tal. Um dia serão eleitos de Deus. Um dia a graça vai tomar conta, possuir e fazer aquela operação, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, tirar a mente carnal, humana, ensimesmada e colocar a mente de Cristo, de modo que você vai ser totalmente transformado nesse dia da chamada eficaz. Eu vou ler alguns textos, por exemplo, Romanos 11, de verso 7, deixa eu ver se é esse mesmo. Romanos 11, verso de número... Que diremos, pois, que Israel buscou, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos. A eleição buscou, a eleição busca, a eleição vai atrás, e é o Espírito Santo vai buscar, ele cerca, vai até a hora e o momento em que ele opera de forma gloriosa. Romanos capítulo 8, veja o versículo 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Conheceu quer dizer amou. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo no pretérito para dizer, está feito. Isso aí já está na eternidade marcado. Não, nem todo o poder do inferno, nem todos os demônios reunidos podem impedir Deus concluir a sua obra de eleição e salvação. E vai chamar, vai chamar. E esta chamada é irresistível. O homem não quer, nunca quis mesmo. Mas Deus vai fazer uma obra de tal maneira que esta vontade altiva, como diz a música, Estênio, vai fazer com que a vontade altiva,
dobre de joelhos diante do seu Senhor. Exatamente isso que vai fazer, é irresistível. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, confirma isso. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vos chamou. Então, ele chama, ele opera. E é eficaz. Não tem como fugir. Você vai ser alcançado. Isso é maravilhoso. Esse é o amor glorioso de Deus e a obra perfeita do Senhor, que não pode falhar. Ninguém pode pedir, nem todo o poder do inferno, nem você vai impedir. Se você é um eleito, você virá. Por último, perseverança dos santos. Vou perder a salvação? Eu, crente, nascido de novo, posso perder a salvação? Jamais. Jamais. Nunca. É impossível. Por várias razões. Primeiro, porque o laço que lhe amarra vem da eternidade. É um amor eterno que lhe conquistou. É um laço eterno, jamais. Né? E o Senhor não faz nada pela metade. Se você abrir em Filipenses, por exemplo, já estamos terminando, é o último ponto. Um pouquinho mais de paciência. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Vou ler de novo, preste atenção. Isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, não. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Vai falhar? Pode, porventura, falhar isso? Ah, mas você não quis. Ah, mas você se desviou. Mas... Não. O crente pode, de fato, cair, pecado. Pode ficar um tempo até frio na fé. Mas ser eleito, ele volta, ele volta. O Espírito Santo não deixa ele sossegado, de forma alguma. Ele vai voltar, arrependido, e será reconciliado com Deus. Não pode. A obra tem que ser terminada, concluída, até o dia de Jesus Cristo. Vai voltar, vai voltar. Ah, mas pastor, e aqueles que desviaram e que nunca mais voltaram e morreram sem voltar? Nunca nasceram de novo, nunca foram eleitos, nunca, Cristo não morreu por eles. Apóstatas! E tem gente assim na igreja? Assim. Filhos do diabo, pedra de tropeço, dentro da igreja, se dizendo crente, mas na verdade não é. Vão sair. Joio! Serão ceifados pelos anjos naquele último dia. Gente enganada. Ah, em teu nome profetizamos, Senhor. Em teu nome fizemos curas, milagres. Jesus vai dizer: apartados de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, quem é eleito verdadeiramente
será convertido, terá uma vida transformada, experimentará justificação, adoção, santificação, todas essas graças que estão com Cristo e na sua morte e ressurreição para nós, para o eleito. Mas aqueles que estão em mentira, esses vão sair e vão perecer. Mas o eleito, Deus vai terminar seu trabalho. E eu quero terminar lendo mais dois textos, rapidamente. Um de Pedro, que é um pouquinho mais longo, mas veja 2 Pedro, capítulo 1, vou começar no verso 3. Veja o que Deus dá e concede para o eleito não perder a salvação, não cair. Veja, 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, santidade. É isso que quer dizer. Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, isso é importante, crente verdadeiro vai reunir toda a diligência. Reunir toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, igreja, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de pecados de outrora. São pessoas totalmente negligentes, não é? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, que Deus deu tudo, pelo Espírito Santo, para você, no poder dele, na assistência do Espírito Santo, perseverar de forma maravilhosa, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, ser frutífero, pregar o Evangelho, ser uma bênção, filho de Deus, uma filha de Deus, servo de Deus, uma serva de Deus. Até crianças crentes que amam a Jesus e querem servir e falam de Jesus para as coleguinhas. Todos crentes, eleitos, é assim que farão. E o último está em João, no capítulo 10, e eu concluo aqui com esse versículo. Veja os versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Perseverança dos santos. Não eleito, salvo, jamais perderá a salvação. 5 pontos preciosos, bíblicos. Evangelho da graça. Louvado seja Deus pela sua interferência graciosa lá no século XVII, na Holanda, no Concílio de Dort, que firmaram bem estes 5 pontos, estas verdades, estes pilares do que é chamado Evangelho da Graça. E até hoje, isto tem sido proclamado. E quem sabe Deus, por sua graça, não vai também firmar seu coração nesta verdade.
de ser tirado do erro, da mentira, do arminianismo. Deixe de ser discípulo de Jacobus Armínio, vem ser discípulo de Jesus Cristo e da sua verdade, conforme ela é nele, em Cristo Jesus, a verdade do Evangelho da Graça. Porque outro Evangelho é que seja anátema. Este é o Evangelho que salva. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Senhor, tem compaixão de nós, abençoa-nos. Ó Deus, ajuda-nos a ficar firmes na doutrina, conforme é a verdade em Cristo, no Evangelho, conforme está revelado nas Escrituras. E não sejamos de forma alguma, Senhor, levados por qualquer vento de doutrina. Ó Senhor, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, por Tua sabedoria e graça eternas para conosco em Cristo Jesus. Nós não temos palavras para agradecer esta grande bênção do Senhor ter nos chamado, mortos que estávamos. O Senhor nos vivificou por meio de Cristo Jesus, nos deu vida, tirando-nos daquela condição, transportando-nos do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, que é Cristo. Aleluia! Nós damos graças pela eterna salvação, que ninguém pode tirar, dom precioso, que jamais iremos perder. Ajuda-nos na nossa jornada, a aproveitarmos tudo que o Senhor nos deu, os meios de graça, e com toda a diligência, permanecer firmes até o fim. Agradecemos em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam derramadas sobre vós e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém.